seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos ver mais um exercício, o exercício de cálculo. É um exercício que está no livro do James Stewart, volume 1, página 90, exercício 34, que diz o seguinte: determine o limite infinito, que é o limite da cotangente de x quando x tende a π pela esquerda. Bem, primeiro vamos falar um pouquinho desse limite. Perceba que é um limite bem específico, né? Um limite infinito. Limites infinitos, eles têm por característica o resultado mais ou menos infinito. E você pode observar isso quando você faz o x tender a um determinado valor, por valores maiores ou menores, né? X tende a por valores à direita ou à esquerda, e montar uma tabelinha de valores. Nessa tabelinha de valores, o seu limite fica cada vez maior, se for igual a mais infinito, ou cada vez menor, se for igual a menos infinito, quando você mais se aproxima do valor de A pela direita ou pela esquerda. Característica desses limites é a seguinte: quando você tem uma função em que nós temos um número diferente de zero dividido por zero. Lembra que divisão por zero não existe. Perceba, o x não é igual a um determinado valor. O x tende a um determinado valor. Então aqui a sua divisão não é por zero. Conforme o x se aproxima de um determinado valor, essa divisão se aproxima de zero. Aí, se aproximar de zero, gera valores positivos ou negativos. Se for uma aproximação de zero por valores maiores que zero, nós estamos nos aproximando de zero pela direita, nós temos valores positivos. Se for uma aproximação de zero por valores menores que zero, aproximando de zero pela esquerda, nós temos valores negativos. Então, esse denominador pode ser uma aproximação de zero pela direita ou pela esquerda. Como o numerador é um número diferente de zero, ele vai ser positivo ou negativo. E pelo jogo de sinais, você vai ter o resultado desse limite, que é mais ou menos infinito, que é isso que acontece. Então, a nossa regrinha para resolver limites desse tipo, né, limites infinitos, é essa expressão. Bem, e nesse caso, que é o limite da cotangente de x, como é que nós vamos resolver esse limite? Onde é que tem uma divisão ali? Bem, você precisa lembrar que a tangente de x é a razão seno de x dividido pelo cosseno de x. E a cotangente de x é a razão do cosseno de x dividido pelo seno de x. Lembra que a cotangente é 1 sobre a tangente, é o inverso da tangente. Se a tangente é seno sobre cosseno, cotangente é cosseno sobre seno. Então aquele limite ali envolve sim uma razão e vai aparecer lá uma divisão por zero, que esse limite que na verdade ele é igual ao limite quando x tende a π pela esquerda da cotangente, que é o cosseno de x dividido pelo seno de x. E aí nós vamos fazer o seguinte: nem todo limite é um limite infinito, nós dependemos aí de verificação. Como é que nós verificamos? Precisa ter uma função aqui, né? Cosseno de x dividido pelo seno de x. Nós vamos substituir o x por π. Lembra, fazendo x igual a π, para ver se nós temos uma divisão por zero. Então nós vamos colocar aqui, ó, o cosseno de π dividido pelo seno de π, que vai ser igual a... Aí aqui no círculo trigonométrico, lembra, aqui nós temos zero, aqui π sobre 2 e aqui o π. Aqui na origem do sistema 0, 1 e menos 1. Quando x é igual a π, perceba, o cosseno de π é menos 1. Então o numerador aqui é menos 1.
E o seno de π, no eixo dos senos, seno de π é zero. Então nós temos aí uma divisão por zero. Nós caímos exatamente nesse caso. Agora eu preciso estabelecer o seguinte. Na verdade o x não é igual a π. O x é um número próximo de π que se aproxima de π por valores menores que π. Né? X tende a π pela esquerda. Ou seja, os valores de x estão próximos de π aqui, nesse intervalo aqui, ó. São valores próximos de π, lembra do círculo trigonométrico, né? São valores próximos de π, porém menores que π, lado esquerdo. E perceba que nessa aproximação nós não temos o seno desses valores igual a zero, porém próximos de zero, né? Quanto mais próximo de π, mais próximo de zero está o valor do seno. E nós estamos aqui no segundo quadrante, né? Lembra que o seno ele é positivo no primeiro quadrante, no segundo quadrante. Então isso aqui é uma aproximação de zero por valores maiores que zero. Para a função seno, né, para a função seno aqui, quando eu me aproximo de π por valores menores que π, o seno se aproxima de zero por valores positivos. Então eu posso reescrever esse limite como sendo o limite quando x tende a π pela esquerda, né, de cosseno de x dividido pelo seno de x, que vai ser igual a menos 1, numerador menos 1, mas não é menos 1, é um número próximo de menos 1, tanto pela direita e pela esquerda é um número negativo, que dá a diferença ao zero, que é a aproximação de zero pela direita, né? Valores maiores que zero. E pelo jogo de sinais, menos com mais, isso é igual a menos infinito. Então esse é o valor desse limite igual a menos infinito. Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.